Olá, eu sou a Andressa e hoje eu vim conversar contigo sobre conversas difíceis. Uma das coisas que a gente mais pega para tratar por aqui, que é muito comum, tá? São pessoas que fogem do conflito, são pessoas que não gostam de ter conversas difíceis. Isso é natural, tá, gente? Ninguém gosta de entrar num conflito, mas tenham claro para vocês de que conflitos são saudáveis. Não, não é para tu sair brigando com todo mundo. Conflitos são saudáveis porque geram mais ideias e afins. E conversas difíceis são extremamente essenciais no papel de liderança, tá? Por quê? Primeiro, porque elas são essenciais para o crescimento da carreira. Segundo, e muito importante para a liderança, é que é essencial para ti, como líder, exercer o teu posicionamento. Quando tu consegue te posicionar, tu consegue proteger o teu time, tu consegue ser o filtro que tu precisa para que teu time consiga entregar. E tu começa a construir uma imagem perante as outras lideranças. É essencial para que tu consiga criar um ambiente de confiança junto ao teu time. E corrobora com aquilo que eu falei agora, né? É essencial para que tu crie e tenha a manutenção de uma boa reputação. Com certeza tu conhece algum líder, né? No qual tu sabe, eu não vou fazer isso aqui para essa pessoa porque eu sei que eu vou comprar uma briga porque eu tô invadindo o espaço alheio e se eu invadir o espaço dele, ele vai vir conversar comigo. De uma forma adulta, não agressiva. Ter uma conversa difícil é tu conseguir tratar de assuntos que incomodam muito, pelo menos uma das partes, e se incomoda muito uma das partes, provavelmente a outra parte saiba que incomode, também gere um incômodo para ela. Então, é tu conseguir tratar esses assuntos difíceis de uma forma a tratar o problema, sem esquecer dos cenários que existem na construção desse problema, tu conseguir tratar ele, sair com combinados e ninguém pessoalizar isso. A gente trabalha num ambiente profissional, nós somos adultos e os problemas devem ser tratados como tal. Não é o mimimi de uma pessoa que fez alguma coisa e gerou uma situação que tu vai lá e vai dizer que aquela pessoa é tal coisa. Não, tu vai sentar com aquela pessoa e tu vai tratar o problema como um adulto deveria tratar, como uma liderança deveria tratar. Só que para ter conversas difíceis, a gente precisa entender o que acontece dentro de uma conversa difícil. Dentro de uma conversa difícil, a gente tem algumas conversas veladas. A primeira delas é a conversa sobre o que aconteceu. Quando tu vai ter uma conversa difícil, tu precisa parar de encontrar o culpado. Se tu não sabe ter uma conversa difícil, tu vai focar em quem fez o problema e não na resolução dele. Então, tu tem que mudar a tua visão sobre quem é o culpado e sim transformar essa tua visão em curiosidade sem ter verdades absolutas para conseguir tratar o real problema. Tu tem que mudar a tua visão de que tu entende a intenção da pessoa que gerou aquela situação, que gerou aquele problema. Tu não sabe a intenção do outro quando ele fez tal coisa, tu não é o outro para saber. Portanto, foca no problema e não na intenção que tu acha que a pessoa teve. Foca em resolver as coisas, não em achar um culpado. Não vai à caça, não faz uma caça às bruxas quando acontece uma situação difícil, não. Tu vai olhar o problema. Portanto, anota aí, olhar o problema como primeiro passo para que tu consiga estruturar uma conversa difícil. Segunda conversa velada que tem dentro de uma conversa difícil sobre situações difíceis que acontecem é o sentimento. Se aquilo te incomodou, aquilo gerou sentimentos. Toda vez que tu vai para uma mesa para ter uma conversa difícil, os sentimentos estão presentes. E tu precisa levar ele para a mesa. Se tu deixar ele escondidinho lá no canto, vai gerar um ressentimento. Vai fazer com que qualquer coisa, qualquer ponto que saia da conversa difícil que tu tá tendo, daquilo que tu planejou, gere um gatilho emocional e aí aquele ressentimento vem e vira uma discussão e a conversa difícil virou uma conversa errada. Então, assim, se tu não tá bem para ter aquela conversa difícil, não tenha, tá? Porque conversa certa na hora certa é conversa certa. Conversa certa na hora errada é conversa errada. Então te prepara sempre muito para ter uma conversa difícil, mas lembra que o sentimento está presente. Não esquece ele na porta
pra fora ou não tranca ele numa caixinha, porque isso vira um problemão depois e pode piorar a relação da pessoa com a qual tu vai ter aquela conversa difícil. E a última conversa que tem dentro de uma conversa difícil é uma conversa sobre a tua própria identidade. Quando alguém faz alguma situação, tá? E tu precisa ter essa conversa difícil, e essa situação ela te machucou de uma forma, ela pode te gerar uma frustração ou um sentimento de incompetência por tu ter deixado aquela situação acontecer. Tu não pode deixar com que isso aconteça. Tu não pode entrar na mentalidade de hipersensibilidade a tal assunto, a tal situação. Porque a partir do momento que tu te sensibiliza tanto por aquilo, aquilo pode te afetar de uma forma muito profunda. Então, assim, o que a gente precisa se atentar dentro de uma conversa difícil? Focar no problema, não esquecer que o sentimento está presente. Então, lembrar que o sentimento existe, trazer para o jogo de uma forma inteligente. E terceiro, não deixar que a situação, o problema ou a conversa difícil atinja e afete a tua identidade, ok? Então, como que tu deve estruturar uma conversa difícil? Primeiro, seja muito transparente. Muito, muito. O problema aconteceu, tu vai tratar daquele problema. Tu vai chamar a pessoa, tu vai dizer pra ele de uma forma muito transparente o que aconteceu. Tu vai antes de tu ter essa conversa, porque tu vai te preparar, né, pra ter essa conversa, tu vai construir um roteiro. Eu sempre falo, tenha um OneNote, alguma coisa pra tu anotar o dado, o fato que aconteceu. Tu vai anotar tudo o que aconteceu. Tu vai anotar tudo o que tu sentiu e todo o impacto que aquela situação gerou. E com base naquilo, tu vai construir um roteiro. Sempre de uma forma muito transparente. Tu vai trazer para o jogo o teu sentimento. Tu vai te comunicar de uma forma mais assertiva. E tu vai fazer esse exame mental, essa preparação antes da conversa, para que isso evite que tu caia em algum gatilho emocional que vai fazer tu perder as estribeiras e de uma conversa difícil vai se tornar um barraco. Outro ponto, conheça a pessoa que tu vai falar. Se tu vai conversar, tu vai ter uma conversa difícil com uma pessoa que tende a ser reativa, então tu já vai preparado com alguns cenários. E se a pessoa reagir dessa forma? E se ela fizer isso? Monta cenários na tua cabeça. Vive essa conversa difícil antes na tua cabeça, para que na hora tu saiba sair de alguns entrincheiramentos que pode acontecer. E para tu fugir desses entrincheiramentos, tenha sempre fatos e dados sobre o que ocorreu. Tenha sempre um embasamento na tua argumentação, porque assim tu vai conseguir levar essa conversa difícil. Lembra sempre de sair dessa conversa difícil com alguns combinados, principalmente se for uma conversa difícil com alguém que tu já tem um histórico de não se dar bem. Então, cara, chega no final, vocês estão ali para trabalhar, vocês não estão aí para ser amiguinhos. Combina com ela. Então a gente está combinando isso, isso e isso. Faça acordos e combinados. Traz para ela o conceito de honrar e cumprir um combinado. Porque daí assim a relação pode ser construída a partir deste momento, baseado em combinados fortes e, sendo uma relação entre dois adultos, a gente espera que vocês consigam honrar ou cumprir os combinados. Sempre te posiciona de uma forma muito assertiva, traz o assunto de uma forma muito clara e transparente. Conversas difíceis são importantes. E aí, para tu refletir um pouquinho, tá? Pensa aí, quais foram as conversas difíceis que tu teve e que te marcaram? Né? Tanto as positivas quanto as negativas, porque eu não tenho dúvidas que alguém já foi muito ruim em algum feedback, uma conversa difícil que tenha te passado e te marcou de uma forma que tu não gosta, mas lembra disso, pra tu não repetir. E pensa em como que é ter uma conversa difícil pra ti. É fácil? Não é? Normalmente, no início, não é fácil. No início, dá aquele rebuliço na barriga, antes de tu ter uma conversa difícil, tu fica um pouco ansioso, né? A ansiedade fica alta. Só que conversas difíceis são importantes. Porque te ajuda em todos aqueles pontos que eu falei no início, mas principalmente a tu começar a te posicionar e a construir aquele cercadinho de onde as pessoas podem entrar ou não podem. Então, se alguém tá enrolando teu time para alguma entrega, tá? Cara, perante o teu time, tu tem que ir lá e ter essa conversa difícil com a pessoa para que ele pare de enrolar o teu time. A pessoa que tá enrolando o teu time vai olhar e vai dizer, opa, peraí, não posso me passar aqui, e o teu time vai olhar pra ti e vai dizer, que ótimo, eu tenho uma liderança.
Eu tenho uma liderança, não alguém que tá aí só pra assinar meu cartão ponto, entendeu? E pra ti vai gerar uma reputação muito grande. Então, no início é muito difícil da gente ter conversas difíceis, mas a partir do momento que vocês entenderem como se leva uma conversa difícil, vocês não vão deixar mais ultrapassarem o sinal que de respeito à equipe de vocês, à carreira de vocês, ao espaço de liderança que vocês têm no desafio que vocês estão atualmente. Né? E pensa sempre o que te incomoda em uma conversa difícil, para que tu pense nisso antes de ter ela, para que tu não caia num gatilho emocional. Vocês precisam praticar esse penso de como ter a conversa difícil e se experimentem. Eu sempre falo, experimentem em ambientes controlados, experimentem na casa de vocês. Ah, o teu filho deixou as meias espalhadas na sala. Senta com ele e tem a conversa de, querido, organização nessa casa é essencial. Isso me incomoda por isso, por isso, por isso. Isso gera esse impacto. Vamos combinar tal coisa? Tenham conversas. Esse exemplo que eu dei pra vocês é um exemplo muito bobo. Mas agora joga pro meio profissional. Tu tem uma pessoa no teu time que não organiza os cards das entregas, então tu não sabe em qual status está a entrega e estão te cobrando. Querido, senta aqui, vamos conversar. Estrutura a conversa. Tenha essa conversa difícil. Faça combinado com ela no final. E tu vai ver como as pessoas vão começar a te olhar de uma forma diferente. O teu time vai começar a te olhar de uma forma diferente, vai confiar muito mais em ti, porque sabe que não é bem assim pra passar a barreira ali com o time de vocês.